Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, boa noite. Aqui quem está falando é o pastor Cláudio Mendonça e gostaria de transmitir algo de Deus para você nesse momento, né? A palavra de Deus fala que a fé, ela vem por meio de nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela é um produto da palavra de Deus. Eu me lembro de um certo homem que se expressou assim para o Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Ele falou que a fé dele era pequena, que a fé dele era fraca. E ele pediu para que o Senhor aumentasse a sua fé. E só existe uma forma da fé ser aumentada, né? Você pode falar assim, mas todo mundo tem fé. A Bíblia diz que Deus realmente ele derramou uma medida de fé no coração de cada ser humano. Mas essa fé, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser aumentada. E como é que a fé aumenta? Através de pensamentos positivos? Não, através do conhecimento da palavra, né? Porque pensamento positivo nem sempre é um produto, nem sempre é fé, porque aliás não é fé, porque não é um produto da palavra. É importante ter pensamento positivo, é importante pensar positivamente, mas o pensamento positivo nem sempre está unido ao conhecimento da palavra. E a fé é um produto da palavra. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, ela produz dentro de você uma certeza sobrenatural. Você passa a acreditar naquilo que você não vê. Isso é fé. Você acredita naquilo que vai possuir aquilo que você não está vendo. Muitas vezes você não tem saúde, não tem paz, não tem alegria, mas você crê pela fé que você vai possuir, que você vai vencer. Você passa a ter uma certeza muito grande dentro do seu coração. Então, isso tudo acontece à medida que nós vamos recebendo o conhecimento da palavra de Deus. E aqui, nessa noite, eu quero meditar no Salmo 121, devido aos momentos difíceis que nós estamos enfrentando, né? Que nós estamos passando e que a própria palavra de Deus, ela já nos orientava que isso aconteceria. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos a chamar de Jesus, ele já havia dito que haveria guerras, rumores de guerras e pestilências. Ele fala lá no livro de Mateus, capítulo 24, ele fala também no livro de Lucas, né, capítulo 21, eu não lembro aqui o versículo exatamente, né, mas ele já falava a respeito disso, que haveria pestes, que haveria pai, filho contra pai, pai contra filho, guerras, terremotos em lugares que a gente jamais pensou que aconteceria. E nós temos visto isso tudo acontecendo, isso tudo se cumprindo, porque a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira. Tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que ele fala de fato acontece. E ele já nos preparou de antemão, nos avisou de antemão que isso aconteceria. E a Bíblia diz que são sinais da vinda de Cristo. É uma demonstração que Cristo vai vir para buscar os seus escolhidos, né? E devido a humanidade estar afastada, estar distante de Deus, isso tudo tem acontecido, até mesmo para que a pessoa venha reconhecer que o quanto ela sem Deus não é nada, o quanto ela precisa de Deus, deixar o orgulho, deixar a soberba de lado e se voltar para Deus. Então nós estamos passando aí pelo coronavírus, um momento difícil, né, que a gente está vendo aí que está acontecendo, e a Bíblia já falava a respeito de pestilências. E aqui no Salmo 121, Deus ele faz uma promessa para o seu povo, para aqueles que se voltam para Ele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que passam a estar debaixo da sua proteção e o vê como seu socorro bem presente na angústia. Aqui no Salmo 121 fala assim: Deus é a guarda fiel do seu povo. Ou seja, existe uma promessa de Deus guardar o seu povo. A Bíblia diz assim, o Senhor fala: eu honro os que me honram, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, Deus ele honra aquelas pessoas que o honram. Ele se volta para aquelas pessoas que o buscam. Claro que Deus age com misericórdia com todo mundo. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para o justo e injusto.
Só que a promessa de Deus é para aqueles que de fato se voltam para Deus. Aí às vezes as pessoas falam assim, mas os crentes são muito soberbos, eles se acham melhores do que todo mundo. Não, querido, não é isso. Todo mundo que se volta para Deus, a Bíblia diz que Deus passa, a palavra de Deus até fala no livro de Coríntios, capítulo 8, se eu me lembro bem, versículo 3, que aqueles que amam a Deus, né, são reconhecidos por Ele. Ou seja, Deus conhece aqueles que são seus, Deus conhece aqueles que o amam. Então, quando a pessoa passa a amar a Deus e voltar para Deus, Deus de fato passa a ter um cuidado com ela diferenciado. Não quer dizer que a pessoa seja melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, o crente não é melhor do que ninguém. Mas Deus passa a cuidar daqueles que se voltam para Ele, que o honram a Ele e que o têm como verdadeiramente Pai, né? E ele diz assim, no Salmo 121, o salmista diz que Deus é a guarda fiel do seu povo. Então, se você faz parte do povo de Deus, ou se você quiser fazer parte do povo de Deus, se voltar para Deus de todo o seu coração, há uma promessa de Deus para a sua vida nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade. Diz assim, versículo 1 do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o próprio salmista fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Né? Muitas vezes você está olhando para os montes aqui representam muitas vezes as religiões, os montes representam você muitas vezes buscar ajuda de homens ou de pessoas, você representa os recursos que você tem procurado, talvez até os deuses que as pessoas têm procurado, né? Porque antigamente os montes aqui representavam os lugares altos onde ficavam as imagens de escultura. Mas o salmista fala assim, eu elevo meus olhos para os montes, mas o meu socorro não vem do monte, o meu socorro não vem do homem, o meu socorro não vem da religião ou da minha própria sabedoria, não. Ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o único que pode nos socorrer, nos livrar nesse momento difícil é o Senhor. De repente você vê que as pessoas estão buscando tudo quanto é recurso, né? Mas está vendo a fragilidade do ser humano aí, ó. Ninguém está conseguindo vencer esse vírus, ninguém está conseguindo vencer essa situação. Qual o único que pode nos ajudar nesse momento? De repente você já buscou todo tipo de ajuda, as pessoas têm buscado todo tipo de ajuda, né? Não só nessa situação do corona, mas pode ser outros problemas que você possa estar enfrentando. Quem é que pode socorrer você? Quem é que pode cuidar de você? Quem é que pode nos livrar? Quem é que socorre o povo de Deus? Aí o salmista fala, o meu socorro, o meu livramento vem do Senhor que fez os céus e a terra. E veja bem que ele expressa que Deus fez os céus e a terra para mostrar o poder de Deus. Se ele fez os céus e a terra, ele não pode nos livrar de um vírus, de uma bactéria, de uma doença, de um problema difícil, de uma situação difícil, de um desemprego. Será que ele não pode nos livrar de um problema no casamento, na família, né? Será que ele não pode livrar de uma depressão? A Bíblia diz que ele é o Deus que fez os céus e a terra, ou seja, ele é o Deus todo-poderoso. Ele é aquele que pode socorrer no momento que ninguém pode socorrer, que pode curar quando os médicos dizem que não tem cura, que pode livrar quando ninguém pode proteger você. O Salmo 91 ele fala que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos quando estamos debaixo da proteção e do abrigo desse Deus, quando buscamos esse Deus. Aí ele diz, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Não toscanejará quer dizer não dormirá, não vai piscar. Deus não pisca. Deus ele não vacila, diz a palavra de Deus, ele não vai vacilar. Às vezes a gente tem um cuidado com o filho, o ser humano tem um cuidado com a pessoa, mas nem sempre a gente consegue cuidar dos nossos filhos 24 horas. Enquanto nós podemos, a gente protege o nosso filho, a nossa família, de todas as formas, mas nós falhamos muitas vezes nisso. Mas Deus não, Deus ele é onipresente, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é aquele que está com seus olhos em todos os lugares e pode nos guardar em todo tempo, nos livrar em todo tempo.
Mas você pode falar, pastor, como é que Deus pode fazer? Como isso pode acontecer na minha vida? Quando você parar de olhar para os montes e olhar para Ele, se voltar para Ele, buscá-lo, porque essa promessa aqui só é para aqueles que se voltam para Ele, que o buscam, que passam a fazer parte do povo dele. Como é que eu posso fazer parte do povo de Deus, pastor? Recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, se convertendo dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, entregando o seu coração para Ele, a sua vida para Ele. E aqui ele continua falando, aqui é um salmo que Deus promete livramento e proteção àqueles que o buscam. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro, ou seja, Ele está pronto a nos socorrer e nos livrar, né? Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ou seja, Deus não vai piscar, Deus não vai dormir, Deus não vai deixar de nos livrar, de nos proteger, diz a palavra de Deus aqui, ó. E é uma proteção para Israel. Quem é Israel? Israel era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E a Bíblia diz que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser o Israel de Deus, fazemos parte do povo escolhido de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos povo adquirido de Deus, somos povo adquirido. Adquirido como? Você pode falar pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos a chamar de Jesus Cristo, nos comprou para Deus, nos libertou do pecado, do poder do diabo, do poder das trevas. E a Bíblia diz que nós passamos a ser povo de Deus. A Bíblia diz que Ele é guarda de Israel. Ele não é para guardar todo mundo. Ele até, pela misericórdia, Ele muitas vezes faz isso. Mas Ele passa a ter um compromisso com o seu povo Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, nós nos tornamos príncipe de Deus. E Ele fala que nos guardará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, Deus é aquele que nos guarda. A sombra serve para quê? Para nos proteger do sol. O sol não pode nos molestar, nos derrubar, nos enfraquecer. Deus nos protege do sol que ele está falando aqui, não o sol humano, né? O sol representa o calor dos problemas, das situações difíceis que vêm sobre nós. Deus promete nos proteger. É na sombra que nós encontramos o refrigério, né? E ele diz, é um exemplo que ele está dando aqui, uma linguagem, né? É uma linguagem, apenas um exemplo aqui, uma metáfora. O sol não te molestará de dia, ou seja, ele promete um livramento de dia, nem a lua de noite, ele promete livramento à noite. Deus quer nos livrar em todos os momentos. O Senhor te guardará de todo mal. Ele está falando não de alguns males, de todo mal, qualquer doença, qualquer problema. Deus promete proteger o seu povo. Tem muita gente aí com medo do corona, tem muita gente com medo de morrer. Se você confiar nessa palavra, o Senhor vai te livrar de todo mal. Esse mal não vai poder chegar na tua vida. A palavra de Deus fala assim, praga alguma chegará à tua tenda. Isso é uma praga. A tua tenda representa a casa. Por quê? Porque Deus promete nos guardar. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, há uma promessa de Deus nos guardar na saída, quando saímos de casa, da bala perdida, dos problemas, das pestes, né, que vêm sobre esse mundo. Deus promete nos guardar, mesmo nesse mundo tão atribulado, e também na nossa volta para casa. Você quer ter essa proteção de Deus? Se volte para Ele, busca a Deus. Vamos fazer uma oração aqui nesse momento. Você quer entregar o teu coração para o Senhor, você que estava distante de Deus também, volte-se para a proteção do Senhor. Volte-se para debaixo das asas do Senhor. De repente você saiu das asas de Deus, saiu da proteção de Deus, mas o Senhor nesse momento está te convidando a estar debaixo da proteção dEle. De repente você desprezou a palavra de Deus durante muito tempo, não deu ouvido, e está vendo aí os acontecimentos, a palavra de Deus se cumprindo, mostrando que Cristo está voltando, e Deus quer te proteger e te guardar desse mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, é um momento difícil que nós estamos passando, e a sua palavra fala, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro meu vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, sabemos que só o Senhor pode socorrer, só o Senhor pode livrar, e o Senhor promete que cuidará do seu povo Israel. Através de Cristo nós nos tornamos o Israel do Senhor.
príncipes do Senhor. Toma a nossa vida, toma o nosso coração, toma a nossa casa, a nossa família. Guarda-nos na entrada e na saída, como o Senhor prometeu, de dia e de noite. E que todos os males que têm se levantado contra a nossa vida sejam quebrados e desfeitos da nossa vida, da nossa família. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Reconhecemos que Tu és um único e verdadeiro Deus, que fora de Ti não há socorro e não há livramento. Cuida de nós, Senhor. Salva nessa noite aquele que se encontra distante. Receba novamente esse que estava desviado e afastado da Tua presença, e esse que está reconhecendo o Senhor como único Deus nesse momento, e a Cristo como Salvador da sua vida. Pai, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoo todos nesse momento, entrego todos debaixo da Tua proteção, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos a chamar de Jesus. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você, fica na paz de Cristo. Não tema, Deus é contigo, tá? Aleluia.